Pai do Senhor. Pai do Senhor. Deus abençoe. Vou ler um versículo no livro de João, irmão. Agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Fique à vontade, irmão. Estou voltando para a igreja agora. Eu estava indo na igreja lá em São José, eu acho que ele passou, né? Sim. Estou lá um ano. Assembleia de Deus, fazia tempo que eu não vinha. Mas já fiz a Assembleia muitas vezes também. Glória a Deus. Fazia tempo que eu também não lia a palavra na igreja. Mas eu estou tendo a oportunidade. Glória a Deus. O pastor é corajoso, a oportunidade. Aleluia. Bem, vou ler o livro de João, capítulo 11, versículo 35, irmão. Glória a Deus. Versículo todo mundo conhece, eu acredito que ele é muito conhecido. Ele fala assim: Jesus chorou. Amém? O livro de João, capítulo 11, versículo 35, para quem quiser abrir, está escrito assim: Jesus chorou. Amém? Eu gosto muito dessa passagem bíblica, porque fala de algo que é muito interessante, que a gente sempre vê Jesus como Deus Todo-Poderoso, mas a gente sabe que ele era homem também, né? E como o homem tinha nossos sentimentos, nossas tribulações, como o pastor Fugolino Vacalão, Paulo Vacalão, né? Que fez aquele livro que só acabou de louvar, um homem super referência, né? O Paulo levantando uma referência nas Assembleias de Deus, ou na igreja, na obra de Deus, melhor dizendo, né? A Assembleia de Deus é muito pouco, né? Na obra de Deus. E todo mundo passa por tribulação. E quando eu olho para Jesus aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 35, fala: Jesus chorou, cara, é interessante demais isso. Meu Deus. Porque quando a gente olha para Deus, né, Jesus é Deus, a gente sempre pensa que Deus é aquele ser sobrenatural, ele é, mas está olhando para a gente como se ele fosse muito pequeno e não se igualaria a gente em hipótese alguma. Porém, no livro de João, capítulo 11, versículo 35, Jesus se iguala, ele fala: eu choro como você, eu sinto dor como você, eu sou como você, eu passo fome como você, e estou do seu lado quando você precisar. Então, quando eu olho aqui, no livro de João, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou, eu percebo que ele chora por causa de um amigo, irmão. Então, Jesus, ele se preocupa com o seu amigo. Lázaro tinha morrido, as irmãs deles estavam chorando, desesperadas, e ele vai aonde? Ao encontro de Lázaro, sendo que Lázaro já estava morto, né? Aí ele podia pensar: poxa, por que eu vou tão longe? Já morreu. A gente costuma falar assim, né? Mas Jesus tinha uma intimidade com Lázaro. E como ele tinha uma intimidade com Lázaro, ele quer ter uma intimidade com o outro, né, pastor? E nós devemos crer nessa intimidade, buscar essa intimidade, se esforçar por essa intimidade, porque é o desejo de Deus. E para a gente entender e compreender as coisas de Deus ou a palavra de Deus, a gente tem que buscar proximidade com Deus, para ter intimidade com Deus, e a partir dessa intimidade poder andar com Deus. E Enoque andou com Deus. De tanta intimidade com Deus, foi levado, foi arrebatado. E que nós possamos então pensar dessa maneira: eu preciso de intimidade com Deus para que eu também possa ascender ao céu no momento certo. Então eu quero te dizer uma coisa, irmão. Jesus chorou aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 35, por causa de um amigo, ou por causa da dor daquelas irmãs que estavam dizendo: poxa, perdi a única pessoa que podia me proteger, me guardar, que era o meu irmão. E era muito difícil para as mulheres naquela época, hoje ainda é, né? Infelizmente. Mas imagina agora, elas estavam sem o homem ou a referência naquele lugar que poderia estar de alguma maneira amparando elas. E agora perdeu-se. Meu Deus, sucumbiu. A esperança se foi. Mas Jesus vem para quê? Para dar esperança. Aleluia, glória a Deus. Primeiro ele se incomoda. Ele se, de alguma maneira, compunge no seu coração, se preocupa no seu coração com um amigo. Depois ele olha para as mulheres e fala: se preocupa com elas também. Então, é as mulheres, é o amigo, é o irmão, né? O irmão próximo, de proximidade. E também, irmão, para, de alguma maneira, manifestar a glória de Deus. Porque para os homens, a morte é o fim, acabou. Então, aqui nesse momento é um momento de tristeza e angústia, para a gente falar: poxa, não tem para onde fugir. Quem fugirá da morte? Quem escapará da morte? Para onde iremos nós? Né? A morte chegou, mas eu quero dizer para vocês sabem disso com certeza: Jesus venceu a morte. Pode te libertar da morte, pode te livrar da morte eterna. E ainda mais, irmão, se precisar de algo sobrenatural em tua vida, meu Deus, aleluia. se você precisar de algo, está aqui o cara que pode fazer: Jesus. Era algo impossível para o homem naquele dia, ou para os homens naquele dia, ressuscitar Lázaro. Era impossível para qualquer pessoa naquele dia operar aquele milagre. Mas quem estava lá? Jesus. Jesus estava lá. Então ele pode fazer o que é impossível, irmão. Se eu matar os impossíveis na sua vida, eu tenho muitas causas impossíveis na minha vida, e eu posso te falar que Deus tem operado nelas. Aleluia. Estava falando hoje, minha filha veio em casa com meu
marido dela, né? Como ele me chama lá, de sogrão, eu falei, vai catar, né? Na realidade, ainda estou conhecendo ele. Aí eu fui conversar com ele, desviado, irmão. Ô irmão, tá desviado da casa de Deus? Eu falei, puxa, já passei por isso também, irmão. E aí, quando a gente se distancia de Deus, parece que a gente perde aquela intimidade que eu estou falando com Deus. Mas, contando para ele alguns casos, que Deus, algumas experiências que Deus me deu em relação à presença dele na minha vida, aí você pode acender uma chama, né? Nessa vida talvez sem sentido, né? E aí me fez lembrar de Romanos 35. É difícil, irmão? Posso deixar? Pode, fica à vontade. É difícil, irmão? Jesus ressuscita. É impossível, irmão? Jesus faz o impossível. Amém? Alguém está morrendo, irmão? Jesus pode ressuscitar. Amém? Glória a Deus. E nada melhor do que ter a esperança de que se acabou para nós aqui nessa terra, para quem está em Cristo, é algo mais lá em cima, amém? Meu Deus, aleluia. Minha esposa que sempre fala, né? Glória a Deus. A minha esposa sempre fala, a minha maior promessa Aleluia. é o céu, né, cara? Então, se nada der certo aqui, glória a Deus, o céu me espera, a minha pátria me espera, porque eu não sou desse mundo. A gente está numa fase transitória aqui, irmão, transitória, mas quando findar tudo isso aqui, algo superior me espera. Então, confia, amém? Glória a Deus.